Um, dois, três, começando. Tudo bem, galera? Espero aí tudo bem com vocês. Vamos mais uma aula aqui, né? Falar das funções em Go, né? Nós já falamos dos tipos primitivos, tipos compostos, né? Nós falamos das fatias, dos mapas, das estruturas e nós vamos finalizar agora. Não finalizar. Claro que o Estúdio Go vai adiante quanto cada um desejar, né? Mais uma parte introdutória, digamos, das linguagens imperativas, né? É a questão das funções, ok? Vamos aqui para os nossos slides. Opa, vamos colocar aqui a apresentação. Colocando a apresentação, né? Funções e tal. O que é uma função? Se você for pensar no início, né? Nos primórdios da programação, lá no Fortran, tal, até na linguagem de montagem, os programadores, né, iniciais, eles notaram que alguns trechos de código, principalmente porque boa parte dos primeiros esforços em linguagem de programação atendiam o domínio da computação científica, né? Alguns trechos de código eram aplicados várias vezes no decorrer do programa. Até porque, se você fez qualquer coisa de aritmética no seu ensino médio ou na sua faculdade, aritmética, é, geometria analítica, você tem um conceito de função. O conceito de função já é natural da matemática, né? Então o pessoal estava fazendo muito cálculo matemático, natural que você tenha a representação daqueles cálculos, um seno de x, tem uma função lá, cálculo seno. Então ficava subentendido isso aí, né? Então uma função, ela nada mais do que permite reunir, né? Reunir, né? Colocar uma sequência de instruções como unidade que pode ser chamada de outro ponto no programa, certo? O programa, ao progredir, chega a um ponto, para começar, a gente já viu em Go, mas é um conceito também bem semelhante com as outras linguagens, né? Que existe uma grande função inicial, pode nem ser tão grande, né? O main, a main, né? Então aquela função inicial executa, certo? Quando ela chama outra função, o controle passa para essa outra função e quando termina, retorna para ela. Ok? Em versões anteriores dessa cadeira, eu discuti essas implantações. Só que pelo formato remoto, gente, o que eu notei é que no formato remoto não está sendo produtivo. Então nós vamos ver mais um exemplo em Go e tentar, através do que a gente aprende na linguagem, como é que diz? Entender essas nuances, né? Da chamada e do retorno e tudo mais, né? Então, você pode chamar de um programa, né? E uma função pode chamar outra, e você vai ter toda uma cadeia, né, de invocações e de pontos de retorno dentro de cada função, né? Você pode dividir uma tarefa grande em partes menores, que podem até ser escritas por pessoas diferentes. Foi a primeira possibilidade aí de reuso de software. Você chegava lá numa sala, todo mundo, olha, você vai fazer função tal, que recebe valores tal e recebe e retorna esses valores. Você, outro grupo, outra equipe, vai fazer outra função que recebe os valores que essa primeira gera e vai retornar outro valor. E assim você ia organizando, né, o, o teu time de engenharia, né? No, nos primeiros, assim, eu acho que eu até peguei alguma coisa, mas tinha uma abordagem que era uma abordagem top-down, né? Você pegava uma descrição do problema, tipo, hum, um problema bem geral, sei lá, o fluxo de caixa da tua empresa. E você dividindo o fluxo de caixa, calcular quanto entrou, quanto foi gasto, pessoal, né? Calcular o que foi venda de produto, o que foi venda de serviço. Você pegava o que foi gasto operacional ou de capital, folha de pagamento, CLT e terceirizado. Então, você pega um grande problema e vai destrinchando até umas partes bem básicas. Em cada parte dessa, você implementa uma função
orquestre essas funções, em teoria você teria aí o seu programa. Isso aí foi um dos primeiros abordagens, antes da orientação a objeto e tudo mais, né? E uma vez que você tem equipes independentes, você pode ter a questão de ocultar os detalhes de implementação, né? Não até mesmo, como é que de uma forma tirânica, né? E olha, o cara não precisa saber o que a função faz, o que ela faz, não precisa saber como ela faz, ok? Da mesma forma, a gente está usando aí funções em Go, nós sabemos que elas fazem, nós não sabemos como, né? E são uma parte crucial de qualquer linguagem de programação, né? Então, nesse conceito aí de função, olha aí, gente, em Go, né? Go tem uma abordagem, como é que, diferente de ser tal, porque a gente já viu que meio que inverte, né? Não, não. Se você comparar em C, né? Como é que eu faço a canetinha? Olha, a gente já fez isso nos exemplos, né? Mas existe essa figura que não é oculta, né? Você tem que dizer que é uma função. Você não bota só pelo colocar os dois parênteses, subentender que ele vai ser uma função. Né? Nas outras linguagens, você costuma ter ali logo um tipo de retorno. Mas o tipo de retorno, a gente vai ver que está no local diferente. Né? A gente já percebeu isso. Ok? Então aqui, gente, algumas coisas que a gente já tem usando vão ficar mais claras aí com o decorrer do tempo. Né? Ok? Func diz que é uma função. O nome da função, a lista de parâmetros e a lista de resultados. E ovo, o corpo da função. Tanto a lista de parâmetros quanto a lista de resultados é do formato nome, tipo, vírgula. Nome, tipo, vírgula. Nome, tipo, vírgula. Certo? Se for tudo do mesmo tipo, você pode botar nome, vírgula, nome e o tipo do final. Também pode fazer isso. Ok? Mas, a grosso modo, eles têm o mesmo formato. Né? Então, você tem o nome, o tipo e, muito importante, a ordem. Se eu tenho uma função que recebe um inteiro e uma string, eu não posso colocar um string e um inteiro na invocação, né? Então a ordem também é importante, ok? E já ficou claro que, primeiro, essa lista de resultado é opcional, você não precisa a função retornar algo. E se tem uma lista, é que a função pode retornar mais de um valor, certo? E nós já vimos isso. Lembra a função? Range não é uma função, mas várias coisas que a gente fez, a função retorna o que a gente precisa e um status, um erro. Né? E como é que você referencia isso? Você tem essa lista de resultados para você ordenar. Né? E mais importante aqui do caso é a ordem. Professor, então só pode ser 2? Não. Eu posso retornar várias 15 valores. Posso. Vou ter que receber os 15 valores, né? De alguma forma. Ok? Ou não posso retornar nada, ou apenas um valor. Se for apenas um valor, esse parênteses é opcional. Né? Aí eu queria só mostrar aqui. Né? Os resultados podem ser nomeados. Então você pode ter né, isso aqui é uma tentativa de fazer um int, né? E um B, estou desenhando com o mouse. Ainda vou organizar aqui a canetinha. Pronto, algo desse estilo. Horrível, né? Mas tudo bem. Ok? Então, o que eu atribuir lá no corpo para A pode ser usado como retorno. Então, esse A aqui é como se fosse declarado uma variável local da função. E ele é inicializado com valor zero do tipo. Como aqui eu botei int, aí esse é inicializado com zero. Se fosse uma string, seria inicializado com uma string vazia. Ok? Certo? Então, gente, essa é a visão geral aí das funções. Óbvio que, como é que diz? Tem muito detalhe, né? Mas, a grosso modo, nós já sabemos
um pouco como é que usamos essas funções. Então, acredito que de repente até caminhar um pouco, né? Aí olha aqui. Deixa eu ver se eu fico no meio. Não, não fico no meio, certo? Olha essa função aí, certo? Eu tenho a palavra reservada func no começo? Tenho. Qual é o nome da função? Hypot, né? Hipot, né? Esse hipot aqui é hipotenusa. É a raiz quadrada dos quadrados de 2 números. Olha aqui, eu poderia ter aqui. Opa, desculpa, pessoal. Vou beber água rápido. X float, vírgula, y float. Poderia. Mas como? A função do mesmo tipo, uma vírgula aqui embaixo. Então eu posso ter vários do mesmo tipo, no final, vírgula, um do tipo diferente? Pode. Há essa flexibilidade. Aí aqui, gente. O retorno. Simplesmente float 64. Ok? Então aí, você vê que é apenas um retorno. Então, quando eu chamo ele pelo return, o que é que está vindo? Isso aqui, né? Ok? Vou beber um pouquinho de água que fiquei soluçando. Mas, ó. Olha logo aí embaixo, né? Print line e pop. Tem mistério, né? Vai retornar sim. Ok? Esse corpo é muito simples. Mas já dá uma contextualizada no que está vendo ali. Esse, há quem diga, né, que tipo também deve incluir o nome. Em algumas linguagens, o nome tem uma relevância também. Agora, o mais importante você pensar em termos de tipo de uma função é a lista de valores de parâmetros e a lista de retorno, certo? Porque, em teoria, duas funções que têm a mesma lista, quando eu digo a mesma lista, são os mesmos tipos na mesma ordem, o nome em si não é nem importante, porque o nome só tem o interesse no contexto, né? Mas você tem, aqui no caso, float, 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 né? Recebe 2 float, retorna um float. Se você tem outra função que recebe 2 floats e retorna um float, eu posso trocar no código uma função por outra e o resultado pode até ficar errado. Tipo, eu troco uma hipotenusa por um diff, que faz a diferença entre dois inteiros. Pode até ficar errado em termos do que eu estou fazendo no algoritmo, mas o programa compila. Porque eu estou chamando um elemento lá que recebe 2 floats e retorna 1. Colocando outro no lugar, pronto. Então, essa questão de tipo é uma checagem que não vai garantir que teu programa está correto, certo? Mas ela ajuda nesse contexto, ok? Ela é um passo a mais, é para você garantir total que o programa está correto. Aí tem outros formalismos que devem ser considerados, né? Como eu disse para vocês, numa versão mais presencial da disciplina, eu falava um pouco de semântica denotacional, operacional, né? Mais profundamente, mais aprofundado, aqui a gente deu só as pinceladas, mas a questão do tipo de uma função ajuda a gente a verificar muita coisa do programa, ok? Então, o tipo da função é chamado de assinatura. Duas funções têm a mesma assinatura se tiver a mesma sequência de tipos de parâmetros e a mesma sequência de tipos de resultado. Aí elas são intercambiáveis, né? Agora, os nomes não importam, porque os nomes eles só existem, eles são variáveis locais dentro do, como é que diz? Do bloco, né? Ok? Ah, uma variável global. Sua função acessa uma variável global. Gente,
Função acessar variável global não costuma ser uma boa prática, não. Ok? Mas em alguns casos a gente não consegue escapar. Então tem um ponto de entrada dentro da função que não passa pelos parâmetros, né? E também um ponto de retorno. Mas mesmo assim, eu ainda continuo podendo trocar uma função por outra. Só que uma vai alterar a variável global, não. O que vai determinar a corretude é outro contexto, não o ponto de invocação de uma função, né? Ok? Aí vamos ver aqui o primeiro. O que add, né? xint, yint, int. Ok? Retorna x mais y. Que sub. Olha só, aqui eu só escrevi de uma maneira diferente. Mas é a mesma lista de parâmetros. Porque são os mesmos tipos na mesma ordem. Da mesma forma que eu só nomeei. Certo? Eu só nomeei. Ok? Mas é a mesma sequência na mesma ordem. Então são funções diferentes, mas eu posso trocar uma por outra. O programa vai compilar numa boa. Olha essa aqui, ó. O que significa isso daqui, ó, quando aparece o Google? Tá vendo ali? O underscore, a gente já viu isso em alguns conceitos. Essa função se chama first, né? Ela é uma função que não precisa, né? Mas aqui é só para dar o exemplo, né? Ela recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Só qual vai ser o inteiro que ela vai retornar? O primeiro. Não faz nada. Mas como aqui foi um exemplo simples para mostrar quando eu não preciso trabalhar com um elemento, eu posso colocar isso aí. Esse underscore para dizer que esse elemento vai ser ignorado. Mas, professor, por que essa marmota? Por que eu simplesmente não, como é que diz, ignoro? Às vezes você atualiza uma função que deixa de precisar de um valor. Aí você, para não ficar adaptando muito o código, você pode simplesmente colocar, né, mudar a implementação, tudo para ignorar um valor. Você atualiza a função para ficar mais simples, não precisa de determinado valor. Ok? E a função zero retorna zero. Então, todas essas funções, gente, elas têm o mesmo tipo. Né? Porque elas recebem 2 inteiros e retornam um inteiro. Elas são intercambiáveis. Ok? Mas fica demonstrado aí as várias maneiras de escrever a lista de parâmetros. O que faltou nesse exemplo, eu estou vendo agora, foi um exemplo retornando 2 valores. Mas aí quebraria, né? A função que retornar os 2 valores deixaria de ser do mesmo tipo das outras funções. Certo? Ok. Toda função deve especificar, não estou contando não, um argumento para cada parâmetro, na ordem que foram declarados. Então, aqui, add, eu não posso chamar add apenas com inteiro. Eu tenho que ter os 2 inteiros. Até mesmo aqui nessa first, eu não vou usar o segundo, eu tenho que passar os 2. Ok? Então tem que ter e tem que obedecer à ordem que foram declarados. Né? Esses parâmetros eles vão ser variáveis locais no corpo da função. Certo? Em termos de alocação de memória, eles são alocados na pilha. É na pilha ou é no monte? Isso depende da implementação. Mas, eu diria que na maioria são na pilha. São variáveis da pilha de execução do processo. Ok? Quando você cria um slice, um make, alguma coisa, vai para o monte. Cria um map, um make, vai para o monte, chamado heap. Né? Os argumentos, eles são obrigatoriamente passados por valor. Certo? Ou seja, eu tenho a cópia de cada argumento em que, se eu modificar dentro da função, não altera quem chama. Isso é a passagem por valor para os tipos submitivos. Né? Agora, quando você tem um ponteiro, fatia, que nada mais é do que um ponteiro, uma capacidade e um comprimento,
mapas, né? Uma própria função ou um canal, que nós vamos, um dia, quem se aprofundar, né, vai ver isso aqui em paralelismo, mas por enquanto nós estamos nesses 4 temas aqui. Essas 4 estruturas, a gente vai ver função, você pode passar uma função para outra função, então de primeira ordem, né? O que está sendo feito é uma cópia do valor. Mas como um ponteiro, uma fatia, um mapa, tem um valor que é um endereço de memória, então a cópia de endereço de memória, a função vai conseguir acessar o original. Então aqui funciona como se fosse uma passagem por referência. Então é muito importante você entender a diferença do que é passagem por valor e passagem por referência. Passagem por valor, você copia o valor para uma nova variável, o que for ser alterado não altera a variável original. A passagem por referência, da maneira que está implementada aqui, é copiado um valor, mas esse valor é de um ponteiro. Então, como a função tem o endereço da memória original, ela pode alterar a estrutura original. Então, quando eu não quero, quando a estrutura é pequena e eu quero que ela possa ser alterada sem afetar a função que está chamando, passagem por valor. É uma estrutura muito grande que vai demorar para ser copiada. Tem um ponteiro e passa por referência. Ok? Mas aí você tem que ter cuidado para não ter os efeitos colaterais. Certo? Ok? Então, função muito claro, né? Ok? Mas vamos ver o que é mais legal. Uma das coisas mais legais de se fazer com função é a recursão. Ok? Gente, recursão é algo que muita gente passa. Eu nem sei se você vê numa cadeira de FUP ou coisa do tipo, mas a pessoa passa e às vezes não domina, né? Eu tenho que dizer uma coisa: tem que, tem que fazer o esforço. Tem que fazer várias. Tem que começar do zero e fazer um programa com recursão. Tem que ver. Porque isso é um conceito importante, gente. E é utilizado na prática. Todo programa mais complexo aí tem uma recursão em algum canto. Ok? E alguns paradigmas de programação são todos baseados na recursão. Programação funcional, né? Que é um paradigma que tem um pouco em Go, né? Tem muito em Scala, um pouco em JavaScript. É um paradigma que está permeando as linguagens modernas. Ele precisa muito de recursão, né? Então, o que nada mais é do que a recursão? É uma função chamar a si mesmo. Então, tem a função executando. Quando ela vai ser executada, eu boto ela numa pilha. Ela chama uma cópia de si mesmo na pilha. Outra cópia. Até chegar no caso base, que não chama mais e vai retornando, construindo o valor. Toda vez que ela retorna um resultado de uma cópia dela, ela vai agregando algo. O último retorno dá o resultado desejado. Então ela pode, tanto na invocação e construindo algo, quanto no retorno, né? Então, essa modelagem, para alguns problemas, principalmente estudo de dados recursivas, né? Se adequa bem. Uma árvore, que você vê lá em estrutura de dados, uma árvore tem uma binária com a raiz, ela é a união de duas árvores. Então a árvore é composta por subárvores, que são compostas por subárvores. Então há uma recursão de estrutura. Certo? Então, para esse tipo de problema, tal, a recursão cai como uma luva. Né? Nós vamos ver um exemplo mais maduro em que nós vamos processar um documento HTML. Professor, muito HTML e tal. Gente, mesmo que você não vá ser programador front-end, ter a noção do HTML é imprescindível, né? Ok? Então, nós vamos usar um pacote chamado Golang XNet HTML. Esse pacote define estruturas para representar os elementos de um documento HTML, certo? Então você importa esse pacote, aí você vai chamar a função HTML passe num arquivo, certo?
esse arquivo vai ser processado, que é fazer o parsing, e vai retornar um ponteiro para o topo do documento, né? Porque um documento HTML, ele é o HTML, aí tem um filho que é o head e outro filho que é o body. No head tem um filho title e pode ter um filho definindo a codificação. O body pode ter vários divs que são filhos, né, que são irmãozinhos da árvore. Então você pode imaginar o documento HTML como uma árvore, certo? Então você vai abrir o arquivo ou vai ler da entrada, né? E vai passar para o pacote que vai te ver isso aí, né? Ok? Antes de mais nada, você tem que executar isso aqui, ó. Go get golang x net html. Por quê? Porque esse pacote ele é um extra. Ele ainda está sendo desenvolvido tudo para virar um pacote padrão da linguagem. Ok? Então você tem que dar um go get no terminal. Certo? Ok? Esse pacote, gente. Não, depois é que ele manda ver. Certo? Ok? Esse pacote. Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui do lado aqui, agora eu estou cortando, né? Não tem como eu afastar isso, né? Enquanto eu vou falar aqui do lado, eu deixo aqui. Quando eu for falar aqui dessa figura, eu me elimino, né, gente? Ó, isso aqui é como se fosse uma representação de uma parte do pacote. Então, lá dentro desse pacote, eu tenho uma estrutura chamada nó, que tem um tipo do nó, os dados do nó e os atributos. Certo? Os dados é o que está na tag dentro da tagzinha HTML, que é de um determinado tipo e pode ter determinados atributos. Ok? Só que cada nó pode ter um filho direto e um irmão, que também são do tipo nó. Então, nó é uma estrutura recursiva. First child aponta para o primeiro filho no documento HTML. Next sibling, sibling em inglês, é como é que diz? Irmão, né? Próximo, algo que está ao lado. Então aponta para o vizinho. E veja que são ponteiros, né? Eles têm que ser ponteiros, gente. Eles não poderiam ser atributos sem ser ponteiros, porque isso não é permitido. A única maneira de você fazer uma estrutura recursiva é usando ponteiros. Ok? Então, quais são os tipos? Eu tenho um tipo node type. Aí ele pode ser um erro, um texto, um documento, um elemento, e assim sucessivamente, tudo que pode ter no HTML. Ok? E o atributo é como se fosse um map, em que você tem chave e valor. Por que, que ele não usa um próprio mapa, eu não sei. Ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente entender como esse pacote funciona, e essas funções, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vamos! Primeira coisa, eu vou me ocultar, né, para a figura poder ficar. A figura ficou? Vamos ver aqui. Estou aqui no Chrome. Vamos ver o meu bom e velho site. Super dinâmico, papapá, nossa disciplina aqui, né? Tá bem pequenininho a letra. Mas veja esse site aí. Isso é um site HTML. Tudo bem? Vamos. Clicando com o botão direito. Exibir código-fonte da página. Ficou escuro, né? Parece cor de programador profissional. Né? Okay? Esqueçamos. Isso aqui. Será que tem como dar mais um zoom? Pronto. Né? Começa HTML. Né? E se você for lá, olha aí.
Lá embaixo tem outro HTML. O HTML é a raiz, é como se fosse o principal, né? E dentro desse principal tem um filho chamado head. E esse filho head vai ter um irmão chamado body. Porque ó, eu abri aqui o HTML, e assim que eu abri tem um head e o body. Eles estão no mesmo nível, certo? Então aqui, ó, deixa eu botar o pointer, né? Beleza, né? O HTML, que é a raiz de tudo, tem como primeiro filho o head, e o head tem como irmão o body. Se tivesse outra coisa no mesmo nível, teria outro irmão, e assim sucessivamente. Vamos ver o head. O head tem o primeiro filho meta, que tem um irmão title, que tem um irmão link. Tá vendo? Sempre o primeiro é o filho e os outros são irmãos do filho. Tudo bem? Então, novamente, é o head, certo? Tem um meta, é meta, é meta, char7. Tem um irmãozinho title, tem um irmão do link. Eu não coloquei aqui para o espaço, mas como meta, olha esse meta aqui, ele não tem nada de dado dentro dele, né? Ok? Ele é só. Isso aqui é um atributo, cuja chave é char7 e o valor é o TF8. E ele não tem dados, né? Então, mas ele não tem nenhum elemento, outra tag interna nele. Então ele é enterrado. Então aqui não aponta nada para o first child. A mesma coisa o title, né? E a mesma coisa o link. Eles não têm filhos, né? Ó. Ok? Então isso aqui está uma árvore de uma parte do meu documento HTML. Em que eu tenho o primeiro filho, né? Os irmãozinhos e tudo mais. O body. O body, aqui nós não vamos mostrar todo, porque vai ficar muito grande. Ele tem, ó, um div e outro div. E na verdade ele vai ter outros div lá embaixo, né? Vou mostrar só dois. O primeiro div tem um filho, o L, e não tem, o L não tem irmão. Mas dentro do L tem o primeiro filho, LI, certo? Que vai ter o primeiro filho A, que não vai ter irmãos. Da mesma forma, cada LI vai ter um filho e não vai ter irmão. Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. O L, né? Dentro do LI teria A, que seria os links, e não teria nada. Mas como são 4 LI, ó, eles estão ligados como irmãos. Certo? Aí, quando você sai do primeiro div, aí começaria o segundo div, que teria o primeiro filho div classe, disciplina, conteúdo e por aí vai. Então, esta é uma maneira de que você pegar um documento HTML e representar como uma árvore, que é uma estrutura recursiva, que é um candidato muito bom para ser tratada de maneira recursiva com uma função. Ok? Então, Node é uma estrutura recursiva, first child, next, node type é apenas um tipo inteiro para identificar o tipo do nó. Aí eu faço aquele iota, né? Então aqui começa 0, 1, 2, 3, blá, blá. É uma constante, attribute é uma estrutura. Aí olha só, dada essa organização, né? Nós vamos ver o comando ou o programinha find links. Ele vai procurar todos, ele vai percorrer essa árvore a partir daqui. Aí ele vem aqui, desce, desce, desce. Enterrou, não encontrou mais nada. Sobe, vai pro irmão. Desce, desce, desce. Encontrou. Ou não encontrou mais nada. Sobe, vai pro irmão. Quando percorre tu aqui, sobe e vai para esse irmão. Aí desce, 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 desce. Não encontrou nada, vai pro irmão. Desce, não encontrou nada pro irmão. Então ele vai percorrendo a árvore, descendo até o fim, voltando, tratando os irmãos. Ok? Só que ele vai parar quando os links, que é do tipo element node,
né? E tem dados começando com A, que são os links aqui, ó. href. Então ele vai procurar tudo isso aqui, ó, que href são links para outra parte da página, né? E ele vai ter um atributo com a chave href que aponta para o outro documento, né? Ó. O href aponta para o outro documento. Porque, gente, nunca vi HTML na minha vida. Para começar, tá na hora, né? Não deixa de ser uma ótima oportunidade, porque você tem que ter uma noção de como funciona o HTML, pelo amor de Deus, né? Ok? Vamos ver esse find links 1. Certo? Aí aqui eu aumento aqui. Aulas, funções, find links 1. Eu vou até fechar esse terminal. Certo? Vamos ver aqui, começar pela main. Ok? Só lembrando que tá aqui o terminal, né? A primeira coisa que você tem que fazer opa, perdi meu mouse. Ixi, acabei mantendo, ó. Não tem problema não. Os slides que vocês vão receber vão com isso aí. Ó. Tem que fazer isso aqui. Certo? Eu já tinha feito. No caso de vocês, vai demorar um pedaço. Tirar isso aqui, gente, porque eu fiz sem querer. Eu não quero. Eu quero que os slides vão para vocês com limpinhos, cheirosinhos, né? Legal, fica tudo como se fosse uma cor só, né? Ele não consegue separar. Pronto. Olha só. Find links. Amém. Né? Ele vai chamar o passe a partir do que for da entrada padrão. Então nós vamos ter que usar o curl e o pipe, que são ambientes Linux. Se você não tem ambiente Linux, eu acho que você deve ter, certo? Me desculpe, mas hoje não existe, mas desculpa, o WSL no Windows, eu uso aqui no notebook e tal, tranquilo, numa boa. Mas, não consigo, professor. Eu acho que vai ficar um pouco defasado, né? Porque, por mais que o Windows é usado por todo mundo no notebook, tanto no notebook eu uso o Windows. Mas todo o código de execução em produção, na sua maioria das vezes, está no ambiente Linux. Ah, mas meu TIFF é um serviço lá em .NET. Beleza, existe. Mas o próprio .NET da Microsoft tem suporte no Linux. Então, vamos arranjar um ambiente aí, máquina virtual, seja o que for. Eu não nem falar para instalar Linux no computador de vocês, porque a gente sabe que para algumas pessoas não desce. Mas a máquina virtualzinha, uma boa, funciona legal, né? Então, aqui, ó. Eu vou já executar. Ele vai ler da entrada e vai chamar o passe. O passe vai ler esse documento todinho e vai criar uma estrutura parecida com essa árvore na memória. E vai retornar o ponteiro desse cara. Ok? Então vai processar. Se novamente o passe retorna dois valores, um é o ponteiro, o outro é o erro. Se o erro for diferente de nulo, né, eu tenho que imprimir esse na tela para me dizer o que está errado. Certo? Então pode ser qualquer coisa, HTML mal feito, por aí vai e tudo mais. Certo? Depois, para cada elemento, certo? No retorno de visit, aí nós vamos ver o que é visit, em que visit recebe new e doc, doc é a representação da página que eu passei, né? Eu imprimo o link. Então, de alguma forma, visit vai retornar ou um mapa ou uma fatia, porque eu estou fazendo um range em cima, né? Vamos ver o que é. Vou ficar solucionando de novo. O que visit faz? Visit recebe o que é isso aqui?
é um número. Ele está representando um parâmetro de tipo, uma fatia de si. Não é um array porque ele tem que ter, é uma fatia. Certo? E o segundo elemento é um ponteiro para HTML Node, que é justamente esse doc aqui. Ó. E o que é que ele vai retornar? Uma fatia de string. Certo? Ele começa a averiguar a partir da raiz. Se essa raiz for um tipo elemento, não deu um erro, não for qual os outros que podem ser, não é um comentário, né? Ó. Aqui poderia ser um comentário, então, não é um doctype, que aquele está lá em cima, que não serve para nada. É de fato um elemento. E esse elemento começa com A, o dado é A, tanto que aqui, ó, tem esse A aqui, né? Como dado, lá no começo, ok? O que é que eu faço? Eu vou percorrer os atributos. E eu paro quando um dos atributos for href. Aqui os meus links estão muito simples, né? Ó. Só tem um atributo que é o href, né? Poderia ter outros. Mas quando eu achar o href, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar onde? No links. Como? Append. Append para links o valor val. Ok? Então é isso que ele vai fazendo. Ele recebe um elemento, vê se é um link. Se for um link, recupera o valor e anexa na fatia que ele está retornando. Aparentemente simples. Agora a questão, quando é que ele vai em seguida? Certo? Ele analisou o elemento que ele está procurando. Ele tem que descer para o filho e para o irmão do filho, né? O outro filho, por assim dizer. Ok? Então ele vai começando do filho, certo? Enquanto não for nulo, esse C é o irmão. Então começa do filho, né? Enquanto não for nulo, ele vai analisando os irmãos. E o que é que ele faz? Ele analisa os links desse cara. Se esse cara for do tipo A e tiver um link, ele adiciona na fila. Só que ele não vai, ele só vai partar para os irmãos, como ele, a própria chamada de visit, ela vai executar de novo e vai chegar nesse ponto de novo e ele desce para o filho. Ele vai descendo por profundidade até o último filho e depois volta passando nos irmãos. Preenchendo nesse links, que é retornado e que está sendo acrescido pelo append, o que for do tipo A e for link. Então, ao final, eu terei todos os links do meu documento. Vamos ver se dá certo? Ok. Vamos ver aqui, abrir um terminal aqui nesse canto. Certo? Gente, se eu fizer só o volume da Nginx, eu teria que digitar, recortar e colar o documento aqui e apertar Enter. Mas, se eu fizer "-s" no ambiente Unix, pegar a página, se eu só pegar a página e botar em "-s", ele jogou toda a página aqui, né? Ok? Mas, se eu criar o pipe, o "-s" tem que ser para ele fazer de uma maneira mais silenciosa. Botar o pipe, né? E digitar o comando, certo? Aqui cortou, mas está ali o comando. Ele vai pegar o que ele jogou e meio que jogar para o programa consumir. Aí vamos ver se ele acha todos os links. HTTP, ó, tá aqui o link, ó, das aulas. Alguns não tem um HTTP, porque eles são links relativos. Ó. Por exemplo, esse mesmo aqui, ó, um link, né? Não tem um HTTP porque ele não é para outra página. Ele é em relação a essa própria página.
É 2, no caso aqui, 3 níveis acima, o disciplina. Mas os links aqui do YouTube, ele pegou tudo, ó. Ok? Então, esse programinha, ele utiliza recursão para percorrer uma estrutura de dados também recursiva. É um problema bem interessante, não é simples. Vale a pena você executar e estudar, né? Ok? O próximo, certo? O outline. O que é que ele faz? No lugar de parar um tem-link, recuperar o valor e botar na lista, ele vai imprimir nas tags. Toda tag que ele encontra do HTML, ele vai imprimindo. Certo? Só que o que ele faz? Ele começa lá da raiz. No que ele processa a raiz, ele bota numa pilha. Aí processa o primeiro filho, coloca numa pilha. O neto, coloca no filho. E vai assim até não encontrar mais. Quando começa a processar os irmãozinhos lá do último, também vai colocando numa pilha. Então eu vou ter uma pilha, né? Só que na verdade não é uma fatia. Ele vai fazendo um apêndice nessa fatia. Em que quando retornar, ele vai ter todo o caminho percorrido. Vamos ver aqui no outline? Não. Novamente, ele está lendo a entrada padrão. Faz verificação de erros. Chama o outline. Né? O que é que o outline começa com new? Começa que ele passa aqui essa lista como vazia, new. E o nó HTML. Se o nó for um elemento, não for um nó de erro, alguma coisa, ele coloca nessa stack o dado do nó. Certo? E vai imprimindo a pilha. Então ele começou processando HTML, imprime HTML. Depois, aí só que ele anexou HTML na fila. Então ele foi no nível agora. A fila agora tem 2 níveis. Tem nível. Então você vai ver toda a estrutura do HTML de uma maneira resumida. E ele também percorre primeiro os filhos, e depois vai voltando os irmãos. Aí vamos ver aqui. A mesma coisa, o mesmo comando, só que por outline. Vamos ver o que ele gera. Tá certo? Vamos lá. Ó, vamos voltar lá para o começo. É muita coisa, né? HTML, aí processou, colocou aqui na pilha o HTML, imprimiu e foi para o primeiro filho. O primeiro filho é o head. Colocou na pilha, imprimiu a pilha, que na verdade é uma fatia, e foi para o outro filho. O outro filho é o meta. Até aqui, ó, tá todo profundo, ó. Só que o meta não tem mais filho. Então ele volta o nível e vai para o irmão do meta, que é o title. Volta o nível, vai para o irmão do title, que é o link. Deixou de tratar o head, volta o nível e vai para o irmão. Body. E assim ele vai. Aí você vê que aquele meu documento HTML tem uma profundidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem esse aqui 10, né? O mais profundo são 10 elementos. E tem um div, né? Esse div são filhos. Porque se fosse irmãos, mudava, né? Quando muda de um irmão, muda para o outro. Ok? Então, esse é o outline e é novamente a mesma coisa. Né? Você está percorrendo a estrutura recursiva com recursão. Né? Ok? Cada invocação do elemento uma função recursiva adiciona uma instância no topo da pilha de execução. Eu estou falando pilha, pode estar confuso. No outline, ele usa uma fatia como se fosse uma pilha. Isso é interno ao programa. Mas todo programa em execução nos sistemas operacionais modernos
O que é um programa de execução no sistema operacional? É um processo. Esse processo tem uma pilha. E essa pilha, como o nome já diz, coloca um valor em cima do outro, o que sai é o que está no topo. Então, cada invocação de função adiciona uma instância da função no topo da pilha. Muitas linguagens limitam o tamanho da pilha. Java tem um parâmetro que define quanto da memória tu pode usar para a pilha. Né? Quando você começa a fazer uma recursão que não para, tem o famoso Stack Overflow. Né? Go usa pilhas de tamanho variável. Então, Go é mais flexível, é mais difícil você ter um problema de Stack Overflow, a não ser que você realmente deixe rodando e consuma, né, toda a memória. Ok? Certo? Então, esses são os exemplos de recursão. Então, opa, que dali é outra coisa que eu estou fazendo. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Gente, não adianta. Código você tem que dar uma olhada aí para entender como funciona. Certo? Eu posso falar aqui em geral, mas somente parando, executando, mexendo em alguma coisa que você vai entender. Ok? Né? Isso foi um exemplo de recursão, né? Múltiplos valores de retorno, gente. Uma função ela pode devolver mais de um resultado. A gente já até viu isso, né? Pode ser um erro encontrado na sua execução para alertar o chamador. Esse é o cenário mais clássico. Olha aqui a passe. Ela retorna um erro. O cara saber, olha, o documento deu um problema aí no processamento. Pode ter até alguma coisa, mas não se confie, né? Ok? Se o erro pode ser várias coisas, então tem um tipo específico, a gente vai ver. Agora eu posso ter só um valor booleano. Para dizer verdadeiro sucesso, falso fracasso. E se for necessário, também posso retornar qualquer outro tipo. Não precisa ser erro ou booleano. Eu posso retornar dois inteiros. Digamos que eu tenho uma função que eu quero um limite de uma curva que ocorre alguma coisa. Retorno dois inteiros, né? Em outras linguagens, pode ser necessário criar uma estrutura com vários campos e retornar a variável da estrutura. O que é que eu estou dizendo aqui? Se você quiser em C retornar dois valores de uma função, você vai ter que criar um struct e dizer que o tipo de retorno da função é aquele struct. A mesma coisa em Java. Você cria uma classe e diz que o método retorna um objeto daquela classe. Ok? Aqui não, aqui em Go você pode fazer isso de uma maneira mais explícita, né? Certo? Então, olha só. Opa, pulei. A função findNix, né? 2 a gente vai ver lá. Mas antes, olha esse exemplo aqui, gente. Ó. Que operações A e B, né? E retorna int e int. Eu retorno A mais B e A menos B. Ok? Válido, tranquilo, numa boa. E olha só, esse do lado eu acho show. Vocês notam que na função operações, eu explicitamente retorno a ordem, né? Ó. E tem aqui o A e o B. A mais B vai vir para cá, vai ser o primeiro valor, e A mais B o segundo. Olha como é que eu fiz essa segunda versão de operações aí. Mesma lista de entradas, só que eu botei nome no retorno. Né? E ao colocar o nome do retorno, no meu código eu atualizei os retornos. E quando eu retornei aqui em return, eu não tive que botar a ordem, porque eu já atualizei as variáveis. Né? Isso é o chamado retorno descoberto. Então dá para fazer assim também. Se for, sei lá, 5, 6 retornos, eu não preciso retornar cada um deles um do lado do outro. Atualizo no meio do corpo e chamo um retorno. Ok? Opa, saiu aqui. Beleza, find link 2 faz a mesma coisa, só que não, aqui a entrada aqui é mais ou menos a mesma, ok? Só que eu faço uma pequena diferença.
na primeira file Nix, eu colocava na entrada padrão o HTML, né? Que tinha que usar aquele CRUD. Aqui o que é que eu vou passar? Eu vou passar como argumento de linha de comando uma lista de URLs. Tá vendo aqui, ó? Ele vai para essa fatia do sistema, que a partir da posição 1 tem os parâmetros, a posição 0 é o nome do programa, né? Ela vai capturar cada elemento passado como um URL. E ela vai passar essa URL para o find links. E vai ter um erro, né? Se tiver um erro, tal. Beleza? E vai retornar em links os links encontrados. Então, esse programa agora, em vez de tratar uma página, ele vai poder tratar várias páginas. Né? Olha só, vamos ver o que esse find link faz. O primeiro find links, antes era só visit, né? Ó. E tá aqui o visit do mesmo jeito. Esse find links vai chamar um visit para cada como é que diz? Para cada link passado na linha de parâmetro. Né? Então vai ter várias recursões, porque para cada documento ele passa como é que diz? Ele passa o link, vai ter todo o percorrer do documento, de maneira recursiva, retorna. Chama o outro e faz, e assim sucessivamente. Então a mesma coisa que a gente já viu, o que é que o find link faz? Recebe um string e retorna uma fatia e um possível erro. O que é que ele está fazendo agora? Essa parte aqui é importante. No lugar de ler da entrada padrão, ele está mudando HTTP GET. Então ele vai ter uma conexão de rede, vai fazer uma requisição HTTP na URL. Certo? E na resposta, eu vou ter lá o erro. Só que esse primeiro erro, gente, pode ser, por exemplo, esse primeiro erro é como se fosse um erro local que eu verifico. Como assim? Vai que o cara nem... minha máquina está desconectada da rede. E eu não consegui fazer nem a conexão. Certo? Mas mesmo que eu consiga fazer a conexão, manda a requisição e obtenha a resposta, pode ter outro tipo de erro. Qual é o tipo de erro? A página que eu estou procurando não existe. Então aqui eu faço esse teste. Ó. Se a resposta não foi ok, eu fecho o corpo da resposta e retorno como para a função new, que vai ser uma fatia vazia, e uma mensagem de erro. Certo? Mas se não, passei pelas duas coisas. Tanto fiz a conexão, quanto consegui fazer a página existe, consegui recuperar. Aí eu chamo a parse no corpo da resposta. Certo? Uma vez que o parse faz todo o processamento do corpo, colocou em docker, eu posso fechar o corpo. Isso é hábito, é como se fosse fechar um arquivo, só que na verdade é algo que veio de uma conexão de rede, né? Ok? Se o erro não for nulo, é que o HTML foi processado. E eu faço a visita para a partir da raiz do documento. Olha como é que eu estou chamando visit, que retorna uma fatia. Então, ao retornar uma fatia, deixa eu ver se consigo botar os dois aqui na tela. Ao visit retornar uma fatia, se encaixa aqui também, que é um dos retornos de find links, que tem que ser uma fatia. E se eu chegar aqui no final, não teve erro, então eu retorno o erro como new. Né? Nos outros casos, se tiver erro, sempre ele retorna a fatia como new e uma mensagem de erro. E aqui no main, ele vai verificar. Né? Então vamos abrir aqui. Olha como a invocação é mais interessante. Aí eu posso fazer aqui. Ó. Pegar aqui, né? Coloquei o primeiro link. Vamos botar um link bem maluco.
um site de notícias que é bem grande, né? Ixi, isso aqui deve ter mínimo de link. Agora, tem que ver se ele dá certo, porque o UOL é HTTPS, né? Vamos ver. Ixi, deu certo. Ele transforma, né, de HTTP para HTTPS. Olha aí o tanto de link que tem na página do UOL, né? Ó, né? E lá no começo deve estar os meus. Ó, tá aqui os meus da minha página, né? Ó. Aí do nada ele começa a pegar os links aí do UOL. Se eu passasse o terceiro, ia ser sucessivamente, né? Isso dá certo porque eu utilizo múltiplos valores de retorno, né? Ó. Dou um erro que eu posso alertar. Como é que seria um erro aqui? Vamos ver aqui. Acabei fechando o terminal. Não deveria ter fechado. Se eu botasse um site. .com.br que não existe. Ah, não. Protocolo. Eu acho que já deu certo, né? Ele botou a mensagem de erro. Vamos ver. No such hubs, né? Isso aqui foi Find Links 2. Onde é que ele colocou esse erro aqui? URL. Aqui, ó. Né, ó. Porque tem aqui começando com Find Links. Aqui começando com Find Links. O erro é que não existe o host, né? Ok, gente. Essa questão do erro, né? Algumas funções falham por fatores além do controle do programador, né? Uma operação de entrada e saída pode ser falhar por causa do disco. Uma conexão de rede pode ser falhar por causa do rádio, né? O cabo de rede caiu, o roteador desligou, né? Mas uma função que pode apresentar uma falha pode devolver um resultado adicional que por convenção é o último. Então, por convenção, a gente bota o erro para ser retornado ao último, ok? Se o resultado possível for apenas sucesso ou fracasso, o erro pode ser do tipo booleano, geralmente chamado de ok. Então, ali naquele exemplo ali de cima, se você tiver um cache, que você faz um lookup numa chave, tem lá o ok. Se o ok for true, beleza, o valor tinha. Certo? Agora, se o ok for false, o não ok vai ficar true e aquele código ali vai ser executado, indicando que o cache não existe. Se existem mais possibilidades, então a variável do tipo erro, que é uma interface no assunto mais avançado de Go, pode ser usada. No caso de sucesso, o valor é nil. Então, em geral, quando você retorna nil, indica que teve sucesso. O erro é nulo. Erro nulo é algo que deu certo. No caso de fracasso, pode conter um string que explica o que aconteceu, né? Opa, não é aqui que eu quero mudar, não, né? Propagar o erro permite deixar a função que invocou, deixar que a função que invocou lide com o problema. Um exemplo pode ser visto no findings.go, onde get e passe retornam erros para me tratar. Vamos ver aqui. É isso mesmo? É, ó. Cadê find? Aqui no find links 1. Ó, passe retornou um erro para me tratar. Né? No find link 2, o get retorna um erro. Que o find links pode retornar também para que o me tratar. Então eu posso ir propagando para cima. Né? Fazer uma nova tentativa, se deu erro, é uma possibilidade.
principalmente quando envolve uma comunicação com ele. Então, geralmente, quando tem programas robustos que envolvem comunicação de rede, o cara não conseguiu fazer a conexão, tenta novamente depois de um tempo, né? Aí tem várias maneiras de organizar isso daí. Se for impossível continuar, o erro pode ser exibido e o programa interrompido com cuidado, que é o que geralmente faz quando o erro chega até a main. Então aqui chegou o erro até a main, né? Ele exibe uma mensagem, certo? Se tivesse um arquivo aberto, poderia ser removido e tudo mais, né? Aqui também é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ele sai dando uma mensagem para o sistema operacional que teve um problema, né? Então ele teve todo um cuidado, né? Se o erro não for catastrófico, pode ser emitido um aviso e o programa pode continuar. Dependendo do caso, o programador pode apenas alertar e deixar tudo prosseguir. Tem vezes, às vezes, o programa está salvando um resultado, manda via rede e guarda no arquivo local. Não conseguiu guardar no arquivo local, mas conseguiu enviar via rede, então beleza, né? O principal é enviar a mensagem via rede, não era que salvar em um arquivo. O cara salva um arquivo para backup. Então, tem várias maneiras. Agora, gente, como é que diz? Na prática existem estudos, né? Toda uma teoria aí de como é que é a melhor maneira para fazer tratamento de exceção e tudo mais, né? Mas não é o objetivo aqui da nossa disciplina. Só saiba que Go consegue dar flexibilidade para você que fazer o tratamento de exceção que desejar. Ok? Então há erros que na verdade são informações do sistema. Por exemplo, considerando entrada e saída. O end of file ele é retornado como um erro, mas na verdade ele é mais um marcador. Certo? Esse exemplo aí, a gente não viu a entrada de saída em Go, a gente está usando na fé, né? Mas olha só. Ele faz uma leitura, ele cria uma estrutura para a leitura bufferizada da entrada padrão e tenta ler uma runa. Certo? Se o erro que vem é end of file, não significa que deu problema de disco, não significa que o arquivo não existe, ou que a entrada. Entendeu? Isso significa que foi lido até o fim. Então tá na hora de terminar. Não tem mais nada que ser lido. Certo? Aí, se não é end of file e ainda assim não é nulo, aí pode ser outra coisa. Tem que ser tratado. Aí pode ser um caractere que não pertence a Unicode, pode ser erro de disco, pode ser outras coisas, né? Ok? Ao contrário de Java e Python, os erros de Go são integrados no fluxo do código. Lá em Java, quem já viu alguma coisa, você tem o try, que tenta executar, certo? Se der um problema em qualquer parte desse trecho que está no try, vai ter os catch lá embaixo. Então é meio que um go-to, certo? Se o erro for esse, pula para cá. Se o erro pula para cá, cara, crachá. É mais ou menos assim em Python, né? Em Go, não. Isso está integrado junto do código. Então, assim que tu retorna o erro, tu tem a necessidade de tratá-lo lá. Ou de ignorá-lo. Você pode ignorar. A gente tem ignorado várias vezes, né? Ok? Não há palavras reservadas try-catch para o tratamento de exceções nas funções, né? A opinião dos criadores de Go é que dessa forma, após verificar um erro, um erro, a falha é tratada antes do sucesso quando o valor de erro é analisado. Em teoria, porque não tem como provar, gente. Isso deixaria o código mais seguro e menos propenso ao desenvolvedor esquecer de tratar o problema. Né? Eu, na prática, acho que na minha cabeça, quando eu estou fazendo o código em Go, eu fico constantemente sendo lembrado de tratar esses erros. Porque a função eu boto para retornar uma coisa, aí dá um erro. Essa função retorna duas coisas.
Aí tu vai ver o que ela retorna mais é o erro. Então a tendência é como se os desenvolvedores de linguagem tratassem todos os desenvolvedores como aluno, né? Pessoas teimosas que querem fazer o mínimo possível, né? Então eles botam o negócio para ficar constantemente lembrando, né? Constantemente lembrando de que você tem que tratar o erro. E na prática a gente faz brincadeira, gente, mas às vezes o cara está desesperado, tudo, tem que cumprir um deadline. O fato da linguagem forçar ele a tratar os erros pode ser algo positivo para um ambiente que precisa, né, de tratamento de erros bem, como é que diz, bem reforçado, né? Só para finalizar, gente, eu acho que é só isso mesmo, certo? A gente finaliza hoje essa aula disso aí. Valores e funções, né? Bom, não corto nada. Funções, gente, são valores de primeira classe. Você vai ouvir falar muito disso. Em Go, funções têm tipos, que a gente já viu que são a lista de parâmetros e resultados. E as funções podem ser atribuídas a variáveis. Olha aí, uma variável pode ter uma função? Pode. E podem ser passadas como parâmetros para outras funções. Então, eu posso ter uma função, aplicar numa lista, em que recebe uma lista e outra função. E para cada elemento da lista, eu aplico essa nova função. Então, é uma função que me poupa ficar fazendo um laço rende. Isso tem um padrão de software que é um map. Mapear uma função para os elementos de uma lista. Quem for fazer programação funcional vai ver que o dia todo é brincando nisso aí, né? Maps e filters e reduce e tudo aí vai, né? Pode ser passado como parâmetro para outras funções e também podem ser resultados. Essa característica, junto com o suporte à recursão, permite um estilo de programação funcional em Go. E a maioria das linguagens modernas, como Python e C++, suportam esse estilo. Né? Então, gente, isso por muito tempo, né, como é que diz? Programação funcional não é algo novo. Das primeiras linguagens de programação, Lisp era paradigma funcional, né? Mas passou um tempo adormecido, porque as máquinas não tinham tanta memória, tudo, e como você tem muita recursão, exige memória. À medida que a memória ficou mais abundante, qualquer computador tem 2, 4 GB de RAM, modelar problemas em linguagens funcionais de forma funcional, além de ser mais simples, tornou muito eficiente. Ok? Então isso é uma tendência aí. Quem se interessar tem a cadeira de programação funcional no curso de CC. Né? Eu acredito que lá estão vendo em Haskell tudo, mas o raciocínio é o mesmo. Olha só. Oh, que legal, também não estou cortando nada. Olha aqui, vamos percorrer aqui. Opa, para a gente finalizar por hoje, nessa, né, já estamos com 1 hora, para não ficar também muito grande. Ó, né? Func square n int retorna a multiplicação. Func negative retorna a versão negativa do número. E func product retorna a multiplicação. Né? Todas elas são do mesmo tipo? Não. As duas primeiras são do mesmo tipo, mas a terceira é de um tipo diferente, porque a lista de parâmetros é diferente. Ok? Olha o que é que eu faço aqui. Square é só o nome da função, né? Eu atribuo para f. Então esse f é uma variável que passa a representar a função square. Então se eu chamar f3, para retornar 9, porque passando 3 aqui, 3 vezes 3, 9. Tranquilo. Eu posso atribuir negativo para f? Posso, porque o tipo aqui, ó, é o mesmo. Recebe um inteiro, retorna um inteiro. Tá vendo aqui? Aí se eu chamar f3, vem negativo. E se eu botar para imprimir o tipo, né, da função, é func int int.
que é o mesmo tipo dessas duas. Se eu chamar agora fProduct, isso vai dar erro. E quando eu declarei aqui em cima, f, eu deixei claro que ela era desse tipo aqui. Eu tenho que botar 2 pontos de novo para fazer uma nova declaração. Né? Então, eu também posso declarar na forma extensa, mas quando eu declaro na forma extensa, é inicializado com valor nulo, então FNil e F3 dá pânico. Certo? E eu posso testar, comparar a função com nil, mas eu não posso comparar uma função com outra. Isso não dá. Ok? Né? Olha essa função aqui, ó, add rune, rune retorna r mais 1. O que é que essa função faz? Ela recebe uma runa e retorna a próxima runa na codificação Unicode. Existe uma função já no pacote strings, que é a função map, que recebe uma função qualquer e uma string e aplica a função para cada caractere da string. Então, quando eu chamo strings maps add1 em RAW 9000, retorna IBM, porque depois do H é o I na Unicode, depois do A é o B, depois do L é o M, e é essa coisa aqui. Isso é clássico, uma brincadeirinha de ficção científica. Mesma coisa no VMS, depois do V é o W, o M é N, né? Óbvio, ST. E assim sucessivamente. Então, é só um gostinho de programação funcional. Ok? Importante lembrar que funções podem ser comparadas com nil, mas não entre si. Você pode passar uma função para outra, tornando a função primeira mais genérica. E strings maps recebe uma função e aplica a cada caractere de uma string. Esse é um conceito muito comum em programação funcional. E vamos ver a aplicação agora em Outline 2. Hum, hum, hum. Olha só, Outline 2 é o programa mais complexo que a gente vai ver. O que a main de Outline 2 faz? Você, a princípio, não parece diferente, né? Vai ler da entrada, só que Outline 1 chamava a função Outline, né? Que ia recursivamente a partir da raiz. Olha o que a 2 vai fazer. Ela vai chamar a partir da raiz, chamando start element e end element. Start element e end element são funções. Certo? São funções. Vamos ver aqui. O que for each node faz? Recebe um nó, e recebe duas funções, ó, pré e post, que são funções que tratam um nó HTML. Certo? O que eu faço? Se pré não for uma função nula, eu aplico pré no nó. Ok? Retornou. O que eu faço? Vou percorrer por profundidade a árvore do HTML, chamando for each node para cada nó que eu for descendo, passando também pré e post. Por último, depois que eu percorrer tudo que é meu filho, eu chamo post. Então, a grosso modo, vou voltar para aquela figura. Ó, começou o HTML, chama pré no HTML, executou com sucesso, vem para o head. Chama pré no head, executou com sucesso, chama o meta. Chama pré no meta. Executou com sucesso? Sim. Tem filho mais? Não. Retorna, vai para o irmão. Chama pré aqui. Tem filho? Não. Retorna, vai para o irmão. Chama pré aqui. Tem filho? Não. Tem irmão? Não. Chama. É post, é? Post aqui. Chama post aqui, chama post aqui, chama post aqui. Só que aqui tem irmão, né? Não vai chamar post aqui. Vai vir para cá. Chama pré aqui. Que vai descer para esse, chamar pré. Entendeu? Então, toda vez que começa, chega no nó, chama o pré. Certo? Retornando com sucesso, trata o irmão ou filho
volta para o irmão e chama post. E assim sucessivamente. Então, o que é pré e post? Certo? Vamos ver, eu chamei pré e post com start element e end element. Vamos ver o que start element faz. Start element chama um nó HTML. Se for um nó elemento, chama esse printf aqui. Esse printf, olha o que ele tem de especial, é isso aqui. Ó. Tá vendo um asterisco? Esse asterisco no S vai pegar esse valor e esse string e vai repetir várias vezes. Certo? E por último, chama o campo data HTML maior ou menor. E por último, incrementa o def. Quando eu chamar para o primeiro elemento o def, vai ter que valor 0. Então isso aqui, def vezes 2 vai ser 0, ele não vai imprimir nenhuma vez. Mas à medida que eu saio do HTML para o head, o def vai ser aumentado em 1. E ele vai imprimir um espaço antes de imprimir o campo do head. E assim sucessivamente. Então, à medida que ele vai se aprofundando, ele vai colocando um espaço entre o que ele imprime. E à medida que ele volta, que é a única cor que tem diferente, ele vai diminuindo o espaço. Então, em vez de ficar a profundidade chata, no sentido não de que é chato, né? Mas que é tudo começando na linha, vai ter uma representação melhor do que a HTML. Vamos ver aqui o Outline 2. Aqui ele entra com a entrada para Adão, né? Eu vou ter que usar o curl, né? Esse é o dotinho. Vamos ver se está salvo aqui. Né? Só que é o Outline 2. Ó, vamos executar de novo um. Ó, ficou, né? Ele foi se aprofundando e tudo mais. Vamos ver como é que fica o 2. Ó. Ele não foi imprimindo o caminho. Ele foi colocando um espaço. Então já tem uma representação, mas se eu voltar lá no começo. Olha como é que ficou aqui. Né? Ó. E olha como é que é na fa. Aqui, na verdade, nem precisa ter essa indentação, mas aqui é meio como se ele estivesse fazendo uma indentação automática para deixar o código bonito. Certo? E isso tem a ver com funções, por quê? Eu estou chamando start element, que são funções que eu defini e estou passando com parâmetros aqui, né? Ok? Então já pude fazer o tratamento do HTML de uma maneira mais... Ah, se no lugar de imprimir fosse para, sei lá, buscar um elemento específico, eu poderia, dentro do start do end, fazer a busca. Né? Eu poderia, para cada link, abre o link do navegador. E depois que termina, não foi um exemplo muito bom. Mas essa parte de função de auto-ordem vocês encontram muito em linguagem funcional, estruturas recursivas. Então aqui fica um aperitivo. Então, o que é que eu aconselho? Estudem esses exemplos aqui. Tem todas as operações, que era só um exemplo mais básico. E nós vamos fazer atividades em cima disso daí. Ok, gente? Então, por hoje a gente para com funções, né? Vejam as atividades aí. E a gente se encontra aí nas conferências e tudo mais. Ok? Vou depois mandar o slide também. Beleza, pessoal? Então, até próximo.